Meus irmãos, vamos nesse momento abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 8. Irei ler do versículo 9 ao versículo 25. Essa mudança de clima judia um pouco da gente, né, irmãos? É sol, é frio, né? A gente acaba, às vezes, ficando um pouco resfriado, a garganta, né, dá aquela alergia. Mas, pela graça de Deus, a gente está aqui, não é? Firme e forte, buscando o Senhor. Fiquei sabendo, né? Ontem teve o futebol dos homens. Foi isso, Adivan? Estava lá os irmãos participando dessa comunhão. Sandro estava lá também, Sandro? Estava se recuperando porque o genro, não é? Deu uma entrada mais forte, né? Mas é brincadeira, viu, gente? São brincadeiras à parte, são um momento de comunhão. Incentivo também as mulheres da igreja a separarem também um dia na semana, né, para terem um momento de comunhão, de lazer, né? Importante também. Meus irmãos, nós estamos todas as quintas aqui aprendendo mais a palavra do Senhor, e eu tenho pregado no livro de Atos dos Apóstolos, né? Tenho feito pregações expositivas e sequenciais no livro de Atos. Começamos desde o capítulo 1, estamos em sequência, e agora nós vamos ler Atos capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 25. E eu, nesse momento, vou expor, então, esse texto da palavra do Senhor. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 9, que diz assim a palavra de Deus. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Versículo 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado
e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Santo e eterno Deus, amado Pai, nós lemos a Tua Santa Palavra. Nós nos aproximamos, ó Deus, diante de Ti com muita humildade, com muito temor, suplicando, ó Deus, que o Senhor, em Tua misericórdia e graça, fale aos nossos corações, mediante a Tua Santa Palavra. Opera em nós, ó Deus, o consolo, o renovo, as exortações necessárias e as diretrizes do Senhor para a nossa vida, a fim de vivermos na Tua luz, vivermos na Tua palavra, vivermos, ó Deus, no poder do Senhor. Assim nós oramos, Pai, nós te pedimos isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o reformador de Genebra, certa vez, disse que o pastor ele tem duas vozes. Duas vozes. Uma para reunir as ovelhas e outra para expulsar os lobos. Uma para reunir as ovelhas e outra para expulsar os lobos. Nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o evangelista Lucas, que está aqui narrando esse acontecimento que lemos, está aqui expressando as suas duas vozes, falando de como Deus, através dos apóstolos e especificamente através de Filipe, tem reunido o seu povo, tem chamado o seu povo, tem salvado o seu povo, tem congregado o seu povo, como também tem expulsado os lobos, tem desmascarado o falso evangelho, os falsos mestres, os falsos profetas, especificamente através de Pedro e João, quando eles desmascaram o Simão, o mágico, que queria receber também o dom de Deus por meio do lucro, por meio do dinheiro. Esse texto, portanto, nos apresenta aqueles que são chamados pelo verdadeiro evangelho, como também lobos, ou melhor, este lobo que quer subverter a mensagem do evangelho, aqui na figura de Simão, o mágico, que não tem parte no ministério de Cristo, mas que almeja aquele mesmo poder que é dado aos apóstolos, mas que queria apenas ser honrado, ter fama e ter lucro. Esse texto, portanto, revela essas duas verdades. Essa primeira voz do verdadeiro evangelho, mas essa voz também repudiando, repreendendo o falso evangelho. E a gente olha para esse texto e nós percebemos, irmãos, claramente as marcas do misticismo ou as marcas desse falso evangelho, como também as marcas do verdadeiro evangelho. Porque o texto que lemos trata justamente de Filipe pregando a palavra em Samaria, mas também nesse momento, nesse contexto, está aqui esse homem chamado Simão, que ilude as pessoas, que tem iludido muitas pessoas com uma mensagem falsa, com um falso poder. Esse poder que as pessoas dizem, de Simão, um poder que vem de Deus, conforme diz o versículo 10. Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder, mas na verdade ele não tem poder algum. E aí ele mesmo é evangelizado por Filipe, ele mesmo responde a mensagem de Filipe e é batizado, ele responde essa mensagem positivamente, ele é batizado, e mais adiante ele tenta comprar com dinheiro o poder do Espírito Santo, que é
né, na vida dos apóstolos, que está sobre os apóstolos. Ou seja, esse homem é apenas um mágico, ou seja, alguém apenas que ilude as pessoas, que traz uma ilusão para as pessoas, um ilusionismo para as pessoas, mas não tem veracidade alguma, não tem verdade alguma, não tem poder de fato nenhum da parte de Deus. Então esse texto apresenta justamente esse misticismo, como também apresenta o verdadeiro evangelho. Esse texto apresenta esse misticismo por parte de Simão, o mágico, mas apresenta também o verdadeiro evangelho por parte de Filipe, por parte de Pedro, de João e dos apóstolos ali naquele lugar, naquele momento. É por esta razão, meus irmãos, que eu gostaria de tratar sobre as marcas do falso evangelho, aqui na figura desse Simão, o mágico, e as marcas do verdadeiro evangelho, na figura de Filipe, também de Pedro e João. E quando a gente olha, irmãos, para as marcas do falso evangelho, nós percebemos que a primeira marca do falso evangelho é o orgulho. Vamos ler o texto, versículo 9, toda a igreja, vamos lá? Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Insinuando ele ser o quê? Grande vulto. Ou seja, ele se insinuava para as pessoas ser um grande vulto, né? um grande poder espiritual, uma coisa transcendente ali naquele lugar, ali em Samaria. Então ele insinuava para as pessoas ser alguém grande do ponto de vista espiritual, alguém grande do ponto de vista transcendente, alguém grande do ponto de vista extraordinário. Insinuava ser ele grande vulto. E a gente já percebe esse inchaço no peito de Simão, o mágico. A gente já percebe esse orgulho, essa sede por grandeza, por ser grande. Veja o que diz o versículo 10. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o quê? Grande poder. Então, o que aparenta, irmãos, é que ele se apropria disso, ele alimenta a sua alma dessa soberba, desse inchaço, dessa vontade de aparecer, de ser grande. Ele se insinuava ser um grande vulto, ou seja, ter uma grande espiritualidade, ser algo transcendente ali da parte dele. E todos então também diziam: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. E aqui está, irmãos, a primeira marca de um falso evangelho. O falso evangelho, ele é caracterizado pelo orgulho. Ele é caracterizado por essa sede incontrolável por grandeza, soberba, inchaço. E os líderes desse falso evangelho também procuram isso, também procuram grandeza, também procuram ser grande, ser aplaudido pelos homens. A questão não é o nome de Deus e a grandeza do nome de Deus, mas o que está em jogo para eles é a grandeza deles, é o nome deles. E veja que ele aqui, irmãos, ele tem sede por título. Veja como é registrado aqui. Eles dizem: este homem é o poder de Deus. Veja, não é nem tem o poder, ele é o poder de Deus, chamado o grande poder. E o falso evangelho é caracterizado por isso, por esse senso de grandeza, por líderes que querem ter mais e mais e mais, líderes que amam o título, e líderes que amam a nomenclatura, líderes que só gostam daquilo que eles podem ser ou aparentar ser ou ter. Os falsos líderes de um falso evangelho são marcados por esse inchaço, por esse orgulho, por essa prepotência, por essa sede incontrolável por grandeza. E a gente percebe isso nos nossos dias. Quantas pessoas aí não almejam, né, e buscam ter apenas o seu nome famoso,
ter apenas a sua vida famosa e aplaudida pelos homens, honrada pelos homens. Quantos aí, irmãos, não fazem da fé, não é, o seu trampolim pessoal para apresentar a sua vida, apresentar o seu nome, apresentar a sua família, apresentar o seu trabalho? Quantos por aí não fazem da igreja, até mesmo da religião, um trampolim para apresentar o nome pessoal? E muitos querem ser apóstolos, outros querem ser patriarcas, outros querem ser profetas, e outros querem ser aplaudidos e reconhecidos por esse título. Tire o título deles e não vai sobrar nada. Eles não são reconhecidos como servos de Cristo. Eles não almejam servir o povo de Deus, servir a Cristo, mas eles querem de fato serem servidos, eles querem a grandeza deste mundo, eles almejam aquilo que Satanás apresentou para Jesus, o trono desse mundo, a grandeza desse mundo, o aplauso desse mundo. É isso que eles querem. O falso evangelho, portanto, é marcado por essa grandeza maligna, diabólica, por esse orgulho, por esse inchaço, por essa soberba. A segunda característica, irmãos, também do falso evangelho é a popularidade. Porque veja o que diz o versículo de número 10, vamos ler juntos? Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior. Todos ali davam ouvidos. Então havia uma popularidade em relação a Simão mágico. Muitos ali estavam dando crédito, muitos ali estavam dando ouvidos. E Lucas aqui é enfático em afirmar do menor ao maior. Ou seja, todos realmente estavam seguindo Simão o mágico. E aí, irmãos, vem um alerta para nós. A popularidade não é sinônimo de veracidade. A popularidade não é sinônimo de veracidade. A popularidade não quer dizer que aquilo ali é real, não quer dizer que aquilo ali vem de Deus, não quer dizer que aquilo ali de fato é legítimo, porque aqui há uma grande popularidade, mas é uma irrealidade da parte de Deus. Não tem legitimidade diante do Senhor, não tem a veracidade do verdadeiro evangelho. Deus não está nesse negócio, Deus não está aqui. Por mais que digam, é o homem do poder de Deus, é o homem de grande poder, por mais que digam, é em nome de Deus, ainda assim, essa popularidade, isso não é característica de uma realidade, de uma veracidade que vem de fato da parte de Deus. Não. Popularidade não significa que aquilo ali é legítimo da parte de Deus. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é uma característica sempre exata. Porque você vê, né, em alguns casos, igrejas legítimas, igrejas verdadeiras, igrejas do verdadeiro evangelho, que tem muitos crentes, muitos que seguem, que tem muitas pessoas que seguem o Senhor Jesus. Como também você tem pessoas que pregam um falso evangelho e que também tem muitas pessoas que seguem, tem muitas pessoas que estão ali. Então o ponto não é porque está cheio de gente que é verdadeiro, não é porque está cheio de gente que vem da parte de Deus. Você vê aí, irmãos, muitas seitas lotadas de pessoas, muitas seitas aí que vendem o evangelho como mercadoria, que vende para você a palavra de Deus, vende prosperidade financeira, vende ajuda motivacional como mercadoria mesmo. E é cheio de gente. É cheio de gente. Falsos evangelhos, por exemplo, o falso evangelho motivacional. O falso evangelho coaching, que não confronta pecado, que coloca você no centro, que só tem palavra boa para você, todo mundo se emociona. Quem não quer ouvir que Deus tem um grande milagre para nós? O povo passando por dificuldade. Quem não quer ouvir sempre a doçura, o doce, o mel? É o falso evangelho motivacional, que não trata a raiz do problema, que se chama pecado, mas sempre vai aliviar a mensagem, adulterar, mudar, com o objetivo de acrescentar mais adeptos. Popularidade não é sinônimo de veracidade.
não é sinônimo. Terceira marca é a dissimulação. Veja o que diz o texto, irmãos, aí no versículo de número 13, ou melhor, 12 e 13. Quando, porém, deram crédito a Filipe, os evangelizava a respeito do reino, no nome de Jesus, iam sendo batizados, assim os homens como mulheres. Versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ou seja, ele até mesmo está ali junto. Ele até mesmo agora se torna um dos adeptos à fé cristã. Agora veja o que diz o versículo de número 18. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Veja a mente dissimulada, veja o caráter. Ele está ali apenas para querer esses poderes extraordinários do Evangelho e não o Evangelho. Ele está ali para receber essa fama que os apóstolos estão recebendo por causa do Evangelho, e ele está ali para comprar esse poder, para dar dinheiro. Há uma dissimulação, irmãos, muito grande por parte do falso evangelho. Parece que é, mas não é. Tem cheiro de evangelho, mas não é o evangelho de Cristo. E a palavra evangelho significa, irmãos, a boa nova de Jesus, que Deus veio através de Cristo intervir e solucionar o problema da humanidade. No entanto, esse conteúdo do evangelho é desprovido daqueles que pregam falsamente a palavra de Deus. Eles querem popularidade, eles querem um poder extraordinário, mas eles não querem um real, trato de Cristo, do problema que se chama pecado. Quarta verdade, irmãos, há uma perversão. Ele subverte a mensagem do Evangelho. É o que diz aí o versículo de número 18. Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, veja o que diz o versículo 19, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele está aqui invertendo tudo, subvertendo, pervertendo o Evangelho. Tanto é, irmãos, que o apóstolo Pedro vai repreendê-lo no versículo 20, 21 e 22, dizendo que não se compra o dom de Deus. Que o dom de Deus é dom dele, é graça, é misericórdia, é favor do Senhor. Simão, portanto, está subvertendo isso, está mudando isso, está trocando a graça pela barganha, está substituindo a misericórdia pelas obras humanas, está colocando o dom de Deus como uma mercadoria para ser comprada. Ele de fato está subvertendo a mensagem do Evangelho. Ainda é o nome poder de Deus, ainda é o nome milagre, ainda é o nome Deus, no entanto não vem de Deus, não é o milagre de Deus, não, de fato não é o poder de Deus, tem nome de Deus, tem cara de Deus, tem o cheiro da igreja, mas não é verdade, mas não vem do Senhor. Ele subverte a mensagem do Evangelho. E é isso que acontece com os falsos evangelhos por aí. Diz que é evangelho, diz que é igreja, diz que é pastor, diz que é palavra de Deus. No entanto, há uma subversão do verdadeiro ensino. Não é graça, não é misericórdia, não é dom, não é dádiva. Mas o que é que eles pregam? Eles pregam obras humanas, merecimento. Eles pregam você no centro. Eles pregam algo que você pode fazer para obter os recursos do Senhor, a dádiva de Deus. Eles pregam sobre você, eles pregam sobre o homem, eles pregam aquilo que o mundo quer ouvir. Eles subvertem a mensagem do Evangelho. E quinta e última característica, irmãos, do falso evangelho é que o falso evangelho é pragmático. O falso evangelho é pragmático. Simão, ele diz, quanto custa esse poder para que eu possa também ter esse poder e colocar as mãos sobre as pessoas e as pessoas também receberem o poder do Espírito Santo? Quanto é que custa isso aí, porque eu vou pagar? Pragmatismo.
Ele não está se importando com o que Deus acha, ele não se importa com o meio que Deus utiliza para, de fato, transmitir e dar esse poder para a igreja, para os seus discípulos. Ele não tem entendimento, ele não tem temor a Deus, ele não quer saber disso, ele quer saber do resultado, ele quer saber do poder. Quanto é que custa isso aí? E, infelizmente, irmãos, o falso evangelho tem sido marcado pelo pragmatismo. Quanto é que custa a gente encher de gente aqui esse lugar? Vamos fazer de tudo para que isso aconteça? Mas os meios para que isso aconteça, Deus aprova? Não, vamos pensar nisso não. Se encher de gente é porque Deus aprova. Os meios a gente deixa para lá. Um pragmatismo. É isso que Simão está fazendo e é isso que muitos falsos líderes fazem. Ah, se chama gente, então vamos colocar. Ah, se dá gente, então vamos fazer aqui o culto da libertação, para o povo se libertar. Ah, se dá gente, então vamos fazer o culto motivacional. Ah, se dá gente, vamos chamar aí o popstar gospel mais requisitado do mercado, vamos trazer para cá, porque vai dar gente. Ah, se vai dar gente, vamos fazer qualquer coisa. Vai dar gente, não queremos saber o meio, não queremos saber se Deus aprova ou desaprova, queremos saber apenas o resultado. Vai dar resultado? Isso se chama pragmatismo e é marca de um falso evangelho, é marca de um falso pastor, de um falso líder eclesiástico. Por outro lado, irmãos, nós percebemos aqui o verdadeiro evangelho. Enquanto que o falso evangelho é marcado pelo orgulho, pela popularidade hostil, pela dissimulação, pela perversão e também pelo pragmatismo, o verdadeiro evangelho, ele é marcado pela palavra de Deus, a real palavra de Deus. Veja o que diz o texto, irmãos, aí o versículo de número 11. O que é que diz? Ou melhor, versículo 12, vamos ler juntos? Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Ou seja, irmãos, o verdadeiro evangelho é marcado de fato pela palavra de Deus. O que é que Filipe anunciava? A palavra de Deus. O que é que Filipe anunciava aqui? O reino de Deus. O que é que Filipe anunciava? Cristo Jesus. Veja que Filipe já vinha anunciando essa palavra anteriormente no versículo de número 5. Vamos ler o versículo 5? Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes o quem? A Cristo. Cristo, que é o conteúdo da palavra. Veja, palavra e Cristo são as mesmas coisas para Lucas. O que é que diz o versículo 4? Vamos ler juntos? Entrementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando o quê? A palavra. Eles iam pregando a palavra. Pregava Cristo, o reino de Deus. Pregava a Jesus Cristo. Ou seja, eles pregavam de fato a palavra de Deus. Eles não pregavam, irmãos, os milagres. Eles não pregavam os poderes extraordinários de Deus, embora Deus apresentasse os sinais e prodígios. No entanto, o conteúdo central do evangelho não são os milagres, não são os sinais, mas é o reino de Deus. E a palavra é Cristo Jesus. Veja o que diz o versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam o quê? A palavra de Deus. Eles não estavam recebendo ilusionismo, eles não estavam ali recebendo a mágica de Simão, eles não estavam recebendo sinais e prodígios, eles não queriam saber disso, embora Deus pudesse sim, estava operando milagres, prodígios e sinais, ali na igreja primitiva e também aqui em Samaria, embora isso estivesse acontecendo. No entanto, o alvo é a palavra. A palavra de Deus está sendo ali, irmãos, recebida pelo povo de Samaria, não por causa do milagre, do sinal. O alvo não é o milagre, o sinal, mas o alvo é a palavra. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo proclamada, Jesus Cristo está sendo anunciado e Samaria está recebendo essa palavra de Deus. O verdadeiro evangelho, irmãos, anuncia a palavra de Deus. É por isso que nós não vamos deixar de pregar o evangelho. É por isso que essa igreja que está sendo plantada aqui no bairro Universitário é um ponto de pregação do verdadeiro evangelho, da palavra de Deus. Nós não vamos negociar nunca isso. O púlpito, irmãos, aqui dessa igreja
é um púlpito consagrado para proclamar a palavra, para proclamar o reino de Deus, para proclamar Cristo Jesus, para proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Nós não vamos permitir substituir a palavra por qualquer outra fonte de recursos humanos, porque o alvo do verdadeiro evangelho é a proclamação da palavra. E nós podemos, irmãos, ter a certeza e a convicção que quando nós saímos da nossa casa, dos nossos lares, quando nós saímos das nossas casas para estarmos aqui, nós estaremos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o evangelho do Senhor Jesus. Porque o verdadeiro evangelho, irmãos, é marcado pela palavra do Senhor. Segunda verdade, o verdadeiro evangelho é marcado pela oração. Olha o que diz o texto aí, o versículo de número 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Eles pregam a palavra e eles o quê? Oram. Pedro e João, tendo recebido a notícia que Samaria estava sendo evangelizada por Filipe e também pelos crentes que estavam ali, foram dispersos de Jerusalém, e que Samaria estava recebendo a palavra de Deus, Pedro e João então saem de Jerusalém e vão orar por eles. Chegam lá em Samaria e fazem aquele círculo de oração, aquele culto de oração, aquela reunião de oração. Vamos orar aqui pelo povo de Samaria para que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, não tem novidade, não tem mágica, não. Tem estratégia humana, não. É oração, é palavra e oração, pregação e oração, palavra e oração, diálogo com Deus, clamor, fervor. Quem quer novidade, certamente vai procurar os mágicos desse mundo, como naquele tempo procuraram o mágico Simão. Mas quem quer verdadeiro evangelho, vai procurar a palavra e vai procurar a oração. É oração, irmãos. O verdadeiro evangelho é marcado pela oração. A verdadeira comunidade evangélica é marcada pela oração. Os verdadeiros líderes evangélicos são marcados pela oração, pelo ministério da oração. E lembra quando os apóstolos instituíram os diáconos? Porque muitos estavam ali precisando de ajuda, não é? E aí os apóstolos falaram, a gente não pode deixar o ministério da oração e da palavra para assistir vocês, para acudir vocês. É verdade que vocês estão passando por dificuldades, mas vamos aí eleger homens cheios do Espírito Santo, íntegros, para dar essa assistência para vocês, porque nós não podemos deixar o ministério da oração e da palavra. Então os diáconos são ali instituídos para ajudar a igreja, para cuidar da igreja, para acudir os necessitados, a fim de que os seus líderes possam orar e ministrar a palavra de Deus. Irmãos, é oração e palavra. O verdadeiro evangelho de Cristo Jesus é marcado pela oração. Você quer avançar na graça de Deus, quer avançar no verdadeiro evangelho, ore. Você quer buscar uma vida mais intensa com o Senhor, dedique um tempo de oração na sua casa. Você quer viver uma vida mais entusiasmada com o Senhor, ore com a sua família. Você quer viver uma vida mais fervorosa, mais cheia do poder de Deus? Não há nenhum tipo de novidade, não, irmãos. Venha para o culto de oração, venha para a reunião de oração, vamos orar juntos, vamos clamar pela presença de Deus. O meu objetivo, irmãos, e eu tenho almejado isso, é que nas terças-feiras tenhamos uma igreja aqui lotada de crentes orando, clamando pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela intervenção de Deus, pelo avivamento de Deus. Nós precisamos orar. Igreja que não ora é uma igreja fraca. Crente que não ora é um crente fraco. Crente que não ora é um crente que está doente, não é? Está acomodado. Bate um vento mais forte, ele cai. Vai chegar a tempestade, meu Deus do céu. Esfria rápido, não é? Já nos chamam de sorveteriano, né? Aí se não ora, vira geladeira. Mas, meu querido irmão, o verdadeiro presbiteriano ora. O verdadeiro presbiteriano é caracterizado pela oração. Lembra da rainha Elizabeth?
que diz que tinha mais medo de quando John Knox, o fundador do presbiterianismo, dobrava os seus joelhos para orar do que todos os exércitos da Europa. Nós somos, irmãos, reconhecidos como uma denominação de oração. Precisamos orar fervorosamente. Eu, irmãos, exorto a igreja, clamo para os irmãos e rogo aos irmãos, vamos orar. Vamos estar aqui no culto de oração terça-feira, orar, buscar a Deus. A comunidade, irmãos, que de fato faz a diferença, que fez a diferença em Samaria, foi essa comunidade orante, essa comunidade que orava, que buscava a Deus através da oração. Terceira marca do verdadeiro evangelho, irmãos, aqui o verdadeiro evangelho, ele é marcado pela presença do Espírito Santo. Veja o que diz o texto aí, o versículo 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Eles recebiam ali o Espírito Santo. É bem verdade, irmãos, que nós estamos aqui tratando do cronograma apostólico, a agenda de Cristo para aquele tempo. Judéia, Samaria, aliás, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, em cada evento desse, tanto Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, depois os gentios, quando Pedro vai para a casa de Cornélio e ali a relação com os gentios, em cada evento desse há uma marca da descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo para o povo judeu, para Samaria e também na casa de Cornélio, representando os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. Em outras palavras, irmãos, Lucas está dizendo o seguinte aqui, que aquele povo é marcado pela presença do Espírito Santo, que o verdadeiro evangelho de Cristo é marcado pela presença do Espírito Santo. O verdadeiro evangelho não é teoria, mas é poder do Espírito. O verdadeiro evangelho não é apenas teologia, mas é manifestação graciosa do Espírito Santo. O verdadeiro evangelho, irmãos, não é apenas uma confissão teológica, mas também é o poder de Deus, quando Deus, pela sua instrumentalidade, chama pecadores ao arrependimento, e só o Espírito Santo pode fazer isso. É uma manifestação do poder do Espírito Santo. Quarta marca, irmãos, do verdadeiro evangelho é que o verdadeiro evangelho é íntegro. Veja o que diz aí no versículo de número 20. Pedro, porém, lhe respondeu: juntos, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Irmãos, Simão chega para Pedro, logo para Pedro, não é? E fala, você pode me dar esse poder, eu compro, para que eu possa também pôr as mãos. E então Pedro responde: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Já viu aquela expressão que quando alguém fala uma coisa, uma bobagem, aí outra pessoa diz assim: era melhor ter ficado calado? Já ouviram essa expressão que diz, era melhor ter ficado calado? Pronto, esse Simão foi falar logo para Pedro e João, querendo comprar o poder de Deus com dinheiro. Era melhor ter ficado calado. Porque a resposta de Pedro, irmãos, foi daquelas boas, não tem? Ele diz, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. O evangelho é íntegro. Não pode ser adulterado. O evangelho é completo, é perfeito, é puro. Não pode ser adulterado. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. E mais, julgastes adquirir o dom de Deus por meio do teu dinheiro. Não tem partes
não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Eu pergunto para você aqui, qual é a mensagem motivacional que há na mensagem de Pedro? Na verdade, irmãos, nós precisamos de Pedro nos nossos dias, né? E nós precisamos de uma igreja que receba as mensagens dos Pedros também. Porque, infelizmente, o que acontece muitas vezes é a mensagem é pregada com fidelidade, o evangelho é pregado com integridade, mas as pessoas se sentem ofendidas e começam a usar de maledicência para falar contra o ministro, porque ficaram ofendidas com a mensagem do evangelho e não pisam mais os pés na igreja. Já viram isso? Não é? Pessoas que não querem um evangelho que as ofenda. Ah, o pastor foi muito duro. Ah, isso com a gente não pode acontecer isso não. Vamos se reunir aqui. Aí já começa a fazer uma rebelião dentro da igreja contra o pastor. Que a mensagem foi dura demais. Misericórdia, né, irmão? Não, porque o pastor não pode pregar isso não. Vai afastar as pessoas da igreja. O crente Nutella, né? E eu já escutei, irmãos. Não foi uma ou duas vezes, não. Uma coisa eu digo para os irmãos. Os irmãos podem gostar ou não de mim. Eu estou pregando a palavra de Deus para a glória do Senhor. Eu não procuro o favor de homem algum. Eu não procuro agradar a homens. Eu procuro agradar a Deus. Ser fiel a Deus. Claro que vou sempre procurar tratar os irmãos com amor, com graça, com paciência. Mas jamais vou subtrair do evangelho para agradar a homens. Jamais. Isso deve ser também uma mensagem sua, do seu coração. Porque o verdadeiro evangelho é íntegro. Portanto, essa integridade deve ganhar prática na sua vida. É pecado? É pecado. Repreenda isso no seu coração. Se afaste desse caminho mau. É errado? É errado. Não tem parte com Deus, então não vou ter parte com isso. O evangelho, irmãos, é íntegro. E essa é a quarta marca do evangelho. E a quinta e última marca do evangelho, portanto, é a salvação. Porque veja a ênfase de arrependimento e salvação que Pedro dá. Versículo 22, arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. A mensagem de Pedro é a mensagem de salvação. Ele está dizendo, olha, calma, vamos tentar remediar isso aí, vou tentar te ajudar. Não, ele vai para o problema, o teu coração está na iniquidade, você precisa se arrepender e você precisa do perdão de Deus, só assim você vai ser salvo. Tanto é que essa mensagem que ele prega, versículo de número 25, eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Eles evangelizavam, porque o compromisso deles é anunciar a salvação. Não é o pragmatismo, mas é a salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Por essa razão, meus irmãos, a gente percebe aqui que o misticismo, o falso evangelho, ele é caracterizado pelo orgulho, popularidade, dissimulação, prevenção, pragmatismo. No entanto, o verdadeiro evangelho é marcado pela palavra de Deus, pela oração, pela presença do Espírito Santo, pela integridade e pela salvação dos perdidos. Fiquemos de pé, vamos orar. Vamos cantar uma canção?